Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um podcast da SESEI, que a gente vai trazer muitas dinâmicas, muitos tabus que a gente vai quebrar de acordo com o tema que a gente vai abordar hoje, que é o tema de Setembro Amarelo, a importância do diálogo, do combate ao estigma da saúde mental com ênfase na enfermagem. Eu vou começar já a me apresentar. Eu estou como coordenador do curso de enfermagem aqui da SESEI. Já trabalho na área da saúde mental há mais de 15 anos, praticamente desde a minha graduação que eu trabalho. E aqui eu vim tirar algumas dúvidas e dar alguns esclarecimentos a respeito de como a enfermagem ela lida com esses tabus, tanto dentro do trabalho quanto fora do trabalho, também como na assistência. Aí eu vou passar aqui agora para os convidados aqui, para se apresentarem também. Olá pessoal, eu sou a professora Cosma Ribeiro, aqui da Faculdade SESB, e é um prazer participar aqui de uma conversa com o coordenador do curso de enfermagem, com as alunas do curso de enfermagem, e aqui nos bastidores também estão os alunos do curso. É um prazer contribuir com um pouco que a gente carrega nessa experiência tanto acadêmica como profissional, como pessoal, e aí discutir um tema que é tão importante na sociedade, para os indivíduos e para a campanha que acontece todos os anos, e que a gente, quando se preocupa com uma campanha como essa, nós estamos nos preocupando com a sociedade de modo geral, com as pessoas. Então a saúde mental é imprescindível ser discutido, a temática é imprescindível ser discutida, e a gente espera que sirva um pouco para quem vai assistir essa conversa e para aqueles que procuram um pouco também de conhecer a temática, como ela é debatida na visão da enfermagem, das pessoas que trabalham na área, e também da sociologia, porque eu também sou socióloga e eu pretendo contribuir um pouco nessa área. Olá, bom dia pessoal, meu nome é Larissa, eu sou estudante do segundo período de enfermagem aqui da SESI. Olá pessoal, bom dia, meu nome é Ekla, sou estudante do curso de enfermagem e sou aluna do segundo período da SESI. Olá, meu nome é Joana, sou aluna de enfermagem aqui da SESI. Também sou técnica em enfermagem e atuo na área de saúde mental há 4 anos. Muito bem. Elas são 5, mas ela disse que é 4. Então, assim, a gente vai começar a falar um pouquinho, para a gente entender o que é o Setembro Amarelo, o que a gente entende, que é o período, que é o combate ao suicídio. Mas tem uma história por trás disso, uma história que vem lá dos Estados Unidos e a gente copia tudo que é do estrangeiro, a gente copia para cá, Principalmente assim, porque essa história é uma história trágica, mas é uma história que vem contribuindo para que outros casos de suicídio não aconteçam. Então, aconteceu lá no Colorado, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, conhecido como Michael Mustang, que ele, de uma família de classe média nos Estados Unidos, tinha condição de ter uma boa estrutura familiar e suporte, mas os pais nunca perceberam que ele era depressivo. Então, o que aconteceu? Ele comprou um carro, um Mustang 78, e reformulou ele todo, ele reconstruiu o carro, ele reestruturou o carro, tudo dentro do gosto dele. E ele escolheu uma cor amarela, segundo os pais, dizia que era a cor preferida dele. Mas eu acho que o carro amarelo do Mustang ficava mais bonito realmente. Então ele é conhecido como Michael Mustang. Então o pessoal que morava lá com ele na escola, ele era bem quisto por todos, é uma pessoa carismática, uma pessoa muito alegre, muito feliz. Mas às vezes atrás da felicidade a gente tem uma tristeza embustida. E ele nunca falou sobre esse momento depressivo dele. Então a causa da morte dele é uma causa assim bem comum. Ele tinha um relacionamento, esse relacionamento acabou e ele não suportou, apesar dos outros problemas que ele já tinha, a questão da depressão, ninguém sabe a causa exata da depressão, e no decorrer do tempo ele andava muito nesse Mustang para cima e para baixo. Um dia parou na frente da casa dele e ele deu um tiro na cabeça. E tinha um bilhete lá, do ladinho dos pais, lá para o pai, no banco do passageiro,
pedindo desculpa aos pais e dizendo que a culpa não era deles. Então isso para a família, para os pais, né, deve ter sido um choque tremendo. Você perder um filho por suicídio. E era uma coisa que era comum, só que não era tão divulgada. Então os pais, vendo essa atitude, né, do filho de tirar a própria vida, começou a fazer uns cartõezinhos amarelos com mensagens, né, dizendo assim, se por acaso você tiver algum problema, não fale com alguém, não faça isso, converse com alguém. Então, frases assim. Então foram mais de 5.000 cartões desses que foram distribuídos, não no dia do velório dele. No dia do velório foram 500 e foram distribuídos assim. Então, esses cartõezinhos, eles saíram de forma cascata, certo? Pelos estados dos Estados Unidos, olha a redundância, os estados dos Estados Unidos, né? Eles saíram divulgando, e isso aconteceu em 94 e vem sendo alastrado até hoje. Então, esse processo, né, ele veio para a Organização Mundial de Saúde em 2003, que é no dia 10, o dia D do combate ao suicídio. E por coincidência chegou aqui no Brasil em setembro, né, que foi instituído em 2015, né, que é um diálogo bem importante, né, que a gente vai tendo no decorrer do tempo, dessa história do tabu que é o suicídio, do porquê não falar sobre o suicídio. Aí eu trouxe aqui um dado bem sensibilizado, dado estatístico, epidemiológico, né, de como acontece. Então, pela Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas são acometidas por suicídio em todo o mundo. Quer dizer, um a cada 4 segundos está morrendo uma pessoa por suicídio, por tentativa e morte, né? Aqui no Brasil, a gente tem 14 mil mortes, quer dizer, a cada 45 minutos morre uma pessoa. E a cada 2 segundos, né, 2 ou são 3 segundos, se não me engano, é uma tentativa de suicídio. Né? Nem todos que tentam conseguem morrer, mas a cada 45 minutos, aqueles que tentam se matam. Né? Há um impacto social muito grande, né, que de cada 6 a 10 pessoas são próximas a famílias, amigos, né, e a gente não sabe resolver isso. Qual é o grande problema de não se falar do suicídio? É um problema social, é um problema individual, né? Então todos esses problemas a gente tem que analisar bem direitinho. E o que é feito para combater essa questão, além do Setembro Amarelo? E por que só se combate o Setembro Amarelo? Só morre gente de Setembro Amarelo? Só morre gente de setembro? Pela área do trabalho, todo dia tem gente cometendo suicídio, todo dia tem gente com indicativos de suicídio, né? Automutilação, autoflagelação, é um indicativo, é um alerta para que a gente tome conta desse aspecto, né? Então, é um dado que a gente tem que pensar bem direitinho. Outro aspecto aqui é como a gente é do curso de enfermagem, né? A gente tem que trazer alguma coisa referente ao curso de enfermagem. Vou me adentrar alguma coisa da psicologia muito vaga, sobre o pouco que eu conheço sobre a psicologia, mas de uma maneira muito sucinta. Mas a enfermagem é uma profissão que ela está mais próxima do paciente. Quer dizer, a gente, enquanto cuidador, né, enquanto profissional que vai cuidar do outro, a gente passa em torno de 90% a mais do que qualquer outro profissional de saúde. A gente passa mais tempo do que o médico, a gente passa mais tempo do que o psicólogo, do que o fisioterapeuta, do que o assistente social. E às vezes o processo da empatia, né, com o enfermeiro, ele é muito mais próximo do que com o próprio psicólogo, que ele é habilitado, né? Eu gosto de dizer, o psicólogo ele é treinado a lidar com essas situações, coisa que a gente só vê numa disciplina ou outra dentro da nossa matriz curricular, né, do curso de enfermagem. E às vezes tem coisas que o usuário, né, no momento lá da crise, ele fala para a gente, mas não fala para o psicólogo. Às vezes o psicólogo tem 10, 15, 20 sessões. E só o fato de você estar lá naquele contato direto, naquele cuidado com o paciente, ele te fala uma coisa que não fala para o psicólogo. Para que você faz? Vai para o processo disciplinar muito profissional. Aí perguntou para o psicólogo X, aconteceu, o paciente falou isso, ele não me falou isso. Mas por que ele me falou isso? Pela questão da própria empatia. Ele simpatizou com você, gostou de você, do seu cuidado,
que ele teve lá. Alguma pergunta, meninas, até agora? Eu tenho uma. Em relação a isso que o senhor falou, quais são os desafios que nós, como os profissionais da saúde, a gente enfrenta a lidar com essa situação com o paciente? Com o paciente. Olha só. Também como a gente pode ajudar, né? Como a gente pode ajudar? Eu vou fazer lá por duas perguntas diferentes. Na questão da enfermagem, a nossa, queira ou não queira, a nossa profissão é muito estigmatizada. Você é tudo e não é nada. Você é psicólogo, você é assistente social, você é um técnico médico, você é o tipo de tudo. Até da limpeza lá você está fazendo alguma coisa quando, dependendo do setor você faz. Então, o grande problema da gente, desse estigma, é o enfermeiro ser ouvido, ele ser entendido como aquela pessoa que reconhece quando o paciente está entrando em crise, quando ele está pedindo ajuda, e ele ser acreditado. Eu tenho por experiência própria. Esse tempo todo que eu estou na saúde mental, por muitas vezes, vi colegas, eu passei por situações em que a enfermagem ela não era bem vista, mas nós temos sim conhecimento para detectar um paciente que está em crise, porque é o enfermeiro que está lá 90% do tempo esse paciente, e é você o primeiro a detectar que aquela pessoa está precisando de ajuda. Muitos médicos dessa geração nova que está saindo já escutam bem a enfermagem, mas aquelas pessoas mais antigas não. E outros profissionais de outras áreas, às vezes, por desconhecer o conhecimento que a enfermagem tem, ele ignora a sua descoberta. Vamos dizer assim. E respondendo a Larissa, que foi como na Larissa na Ébla. Como a enfermagem pode ajudar nesse? Pode ajudar nesse ponto. Como qualquer outra profissão, a gente tem que escutar o paciente. Não é só escutar, é escutar e fazer ouvir. Porque escutar é uma coisa, você ouvir o paciente é outra coisa totalmente diferente. Então, a escuta, a paciência, tentar compreender. A gente sabe, nem todo dia a gente está com aquela paciência de ouvir o outro. Mas quando você não está bem, você chama outro colega e tenta ajudar ele da melhor maneira possível. Tentando compreender, tentando se colocar no lugar do outro, tentando entender o sofrimento do outro, que você não vai entender isso nunca. Só quem sabe o que está passando é ele. Eu estava lendo um artigo em que a autora falava que quando uma pessoa ela tenta o suicídio, ela já não está mais louca, ela ultrapassou a loucura. Que é um problema muito sério que a gente enfrenta, Como é que a gente vai enfrentar uma pessoa que já ultrapassou a loucura? Que o grande estigma que a gente tem é sobre a saúde mental, que ninguém pode falar que está com depressão, que está com crise de ansiedade, que foi para um médico psiquiatra, que foi para um psicólogo. O tabu hoje existe. Não dentro da nossa área, dentro da área da saúde é uma coisa que é muito comum. Da saúde mental, você ir para um psiquiatra, para um psicólogo, é uma coisa simples. Antigamente, quando se falava de fazer terapia, eita, porque fulano está ficando doido. Mas não, é uma coisa que ajuda. Porque uma pessoa que ele está com um pensamento suicida, ele geralmente não fala com ninguém, ele guarda para si. Por quê? É frescura, não dizer que eu estou ficando doido, que isso é besteira, que isso é aquilo, que é aquilo outro. Mas na verdade, uma pessoa que busca ajuda, pode ficar certo, o cara é corajoso. Porque ele vai falar do problema que é íntimo dele, e ele tem aquela coragem de falar para o outro. Chegar assim, Joana, eu estou passando por um problema assim, 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 e eu estou com um pensamento de querer tirar a minha vida. Aí você faz só um pensamento, isso aí foi mais trabalhando, só um pensamento, como é esse pensamento? Aí ele vai falar, aí você imagina, se ele já tem um plano para se matar, ou se ele apenas está desejando não existir, fugir daquilo, entender qual é a dor que ele está sentindo naquele momento. Pode ficar bem certo, uma pessoa que pensa em se matar, ele está com uma dor tão forte, que ele quer se livrar daquela dor. E aquela dor, geralmente, não geralmente, mas em grandes casos, ele vai buscar tirar aquela dor numa dor física, que a gente chama de automutilação, autoflagelação. Que o paciente chega ali, a paciente, porque geralmente são mais as mulheres, elas vão se cortar. Então ela está com uma dor emocional
e ela transfere para o corpo. Ela vai e faz um corte. É aquela dor gostosa, segundo me relata, né? Os pacientes relatam. É uma dor boa, porque alivia minha cabeça e passa para o corpo. Enquanto está doendo ali no corpo, minha cabeça não dói. Para você ver a proporção da dor, a dor emocional, ela é 2, 3, 4 vezes maior do que uma dor física. Tanto que não faz só apenas um risco, ele faz vários riscos. E quanto mais profundo o corte, quanto mais profundo é o ferimento, mais dor ela está sentindo. E quanto mais ela se corta, mais a dor é intensa. Então, o que vai acarretando isso? Isso não são todos os casos, gente. A gente não pode dizer assim, não pode dizer uma receita de bolo, quem vai se suicidar, generalizar, quem vai cometer o suicídio, quem não vai. Mas existem sinais de alerta que a gente tem que estar esperto o tempo todo. Primeiro é ouvir, tentar compreender a dor, não se pôr no lugar do outro, não dizer que entende o que ele está passando, porque você não entende. Não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza, você não vai entender o que ele está passando. Eu já passei por situação parecida. Fulano passou, uma pessoa da minha família passou. Não é legal. Essas coisas a gente não fala. A melhor coisa que tem que fazer é ouvir, deixar ouvir. Se você, naquele momento, não tiver emocionalmente habilitado, de sua cabeça está cheia ou de problema de ordem pessoal, problema do trabalho, chamar outra pessoa para que possa ouvir. Que é uma pessoa, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, outro colega da enfermagem, e às vezes até uma pessoa que ele simpatizou dentro do trabalho, lá do onde ele está interno, ele está fazendo tratamento, pode ser até o cozinheiro. A cozinheira se simpatiza lá contra a cozinheira. Né? Isso acontece muito dentro dos CAPs, nessa questão da multidisciplinaridade, que entra até o porteiro, até o coordenador. Né? Não tem uma pessoa específica para isso. Pela lógica e pela idealização que os serviços CAPs é para funcionar dessa forma. Né? Mas assim, essa pergunta. Qual é o primeiro sinal para que a gente consiga interpretar que, por exemplo, nosso amigo está precisando de ajuda? Bom, é muito relativo. Por exemplo, tem gente que não fala nada, que não diz nada, mas você sente no seu comportamento, na linguagem corporal, aquilo que eu venho falando em sala de aula, que eu vou passando para vocês, você tem que entender a linguagem corporal dessa pessoa. Então, uma pessoa que era muito cabisbaixo, ombrinho encolhidinho, aí você já fala assim, você está bem. É da mesma forma que você conhece uma pessoa que ela é bem extrovertida e a um determinado dia ela não está bem, ela está encostada ali naquele canto, ela está passando por algum problema, e pode estar certa de ordem emocional. Ou acabou um namoro, ou um familiar morreu, ou um cachorro morreu, ou perdeu o celular, o pai botou no castigo, ou está liso, alguma coisa assim. Então não tem como você identificar. A única coisa que você tem que identificar é chegar perto e perguntar se está tudo bem. Você vai dizer, não, está tudo bem, mas se tu quer falar mais um pouquinho sobre isso, o que você está sentindo? Está com fome? O familiar que esteja percebendo também. Ou o familiar que esteja percebendo também. O mais difícil de você perceber, a gente vai falar assim enquanto profissional, mas dentro da família é o mais difícil de perceber. Isso é frescura, isso é falta de cipó de boi. Né? Uma chinelada boa. Eu vou contar um caso aqui meu, olha o caso meu quando eu era pequeno não, eu era adolescente já, naquela fase em que eu cheguei para minha mãe, eu já contei na escola, não vou contar aqui, não é vergonha não. Eu cheguei para minha mãe, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, mãe, eu estou tão triste, mano. Ela fez, o que é, meu filho, que você está triste? Mas não sei, uma tristeza, uma vontade de chorar. Ela, você quer chorar? Eu disse, quero. Mas tem motivo para chorar, meu filho? Tem não. Ela, peraí que eu vou pegar um negócio ali, você vai passar. Vai passar. Minha mãe deu umas 5 chineladas. Olha, aquilo ali doeu tanto nesse mundo, doeu mais a não compreensão dela do que a chinelada. Entendeu? Acho que eu chorei mais porque ela não compreendeu. Mas eu nunca mais tive coragem de falar com minha mãe. Mas a tristeza passou, a pergunta que não A tristeza passou não, a tristeza continuou. Ela continuou, porque eu tive duas. Eu tinha uma que eu não sabia dizer, talvez por uma questão moral, adolescência, né, que a gente tem essas coisas, talvez. E talvez algum outro problema que eu estivesse passando, se foi, eu não lembro o problema, mas o problema maior depois foi minha mãe não entender. Isso doeu bastante. E tem dois tipos, né? Tem a que não entende, mas também tem a que entende e tem medo de falar, acha que tipo, vai causar algum gatilho para a pessoa. Sim, causar algum gatilho. Porque assim, é uma coisa que a gente pode assim ter perguntado, dizer assim,
Se eu perguntar assim para você, Larissa, você pensa em morrer? Não. Você pensa em se matar? Eu posso perguntar para alguém, quando eu botar com esses pensamentos na cabeça, eu pergunto, Julinha, você quer morrer? Ela vai dizer, não. Você pensa em se matar? Não. Porque é um tabu. Falar de que quer tirar a própria vida é um tabu grande, é medo. Né? Você tem medo de ser o quê? Discriminado, estigmatizado, julgado. Né? A gente não pode ser isso. Por isso que eu digo, uma pessoa que tem um pensamento suicida, mesmo que seja aquele bem vago, eu não queria nem existir, eu queria sumir desse mundo. A pessoa deixa de frescura. E tem muita gente também que não fala por achar que é uma fraqueza, né? Que pelo contrário, não é como o senhor falou. Você é forte até demais para você chegar e falar. Falar que está sentindo isso, que está passando por aquilo, né? Eu tenho uma pergunta para Edson ou para a Juna, que trabalha com saúde mental também, né? Mas em relação a dados, não sei se ela tem essa informação ou se essa também tem. Né? Segundo o site do Setembro Amarelo, as taxas, né, desse fato, elas variam muito entre países e regiões no que diz respeito a homens e mulheres. Né? Então, no Brasil, segundo o site, 12,6% por cada de 100 mil homens, em comparação com 5,4% por cada de 100 mil mulheres. Ou seja, mais homens cometem que mulheres. Mas como isso depende de cada região e localidade, eu queria saber de vocês, se no nosso contexto aqui local, se esse fato ele acontece mais entre homens ou mulheres, porque isso também diz muito do nosso contexto social, né, do nosso contexto de realidade mesmo local. E essa é uma dúvida para vocês dizerem aqui para a gente. E aí, Juninho, falar? Fala, Juninho. Eu vou falar. Olha só. Eu posso falar assim, vou falar do mundo, né, da questão mundial, eu vou chegar aqui, por exemplo. Um país socialmente econômico, bem mais estabelecido que outros mais ricos, né, com mais recursos, eles têm um índice maior de suicídio. Mas isso não significa que um país menor ele não tenha um suicídio também. Quer dizer, a condição social pode ser um fator, também pode não ser um fator. Isso no mundo. Aí você, chegando assim na questão, você comparar o gênero masculino e feminino, eu dizer, tem uma coisa que vai gerar até processo. A mulher, assim, por ser uma pessoa mais emocional, ela tem mais uma fragilidade, eu dizer assim, eu gostaria de aparecer mais, não é isso. Ela, por ser mais emocional, por ela ser mais frágil, ela tenta mostrar, diz, olha, eu quero morrer. Então ela faz várias e várias tentativas, mas ela não chega ao firmamento, ao término daquilo. Às vezes só quer chamar realmente a atenção. Ou chamar a atenção dos pais, do marido, ou de uma pessoa próxima. O homem, por ser um ser racional, introspectivo nessa questão emocional, ele não vai dizer nada, ele simplesmente comete o ato e consegue. Então, raramente você vê um paciente que chega homem, por ele ser homem, né, e ele tem um tabu de ser homem, ele tem que ser macho, né? O homem macho, ele não tem coragem de dizer que está pensando em suicídio. E um cara desse, um homem desse, quando fala que está querendo suicidar, o cara é corajoso. Uma mulher não pode ser mais emocional. Eu preciso me matar várias vezes, aí fala um motivo, fala por quê, e fala que mais o homem não. Quando ele diz, eu estou pensando em matar, olha, pode ter atenção redobrada. Então, no nosso contexto local, são mais mulheres que chegam com Isso é uma questão geral, do mundo todo. É geral. E eu posso falar até uma vez assim, na questão do estresse. Um país que não está em guerra, o índice de suicídio é muito maior do que daquele país que está em guerra. Isso não quer dizer que não tem suicídio. Por exemplo, onde está naquela guerra lá na Ucrânia, né? O pessoal estava muito centrado nas questões políticas, na questão da conquista de guerra, de morte. Pode ficar sério, as pessoas, o pensamento que ele tinha era de suicídio. Porque a questão do suicídio, ele bate muito com a questão instintiva do homem. Ele percebe que tem que estar vivo. Né? Ninguém quer morrer. Se eu chegar com um revólver aqui e botar assim, não quero morrer, eu quero morrer. Se chegar aqui para matar, não, já tenho medo. O instinto não deixa você morrer.
né? Então o próprio instinto faz com que você lute pela sua sobrevivência. E a partir do momento em que você destrói esse instinto de querer sobreviver, é porque você já está no sofrimento ali, ó, que quer passar daquilo. Um dado também que chama a atenção, ainda do estado de Setembro Amarelo, é que é um fato que acontece muito entre os jovens, né, de 15 a 29 anos, né, e chama a atenção a informação de que esse fato, né, é a quarta causa e morte depois de acidentes no trânsito, né, tuberculose e violência interpessoal. Então, a própria campanha ela vai reafirmar lá no site que trata-se de um fenômeno muito complexo, que pode ser, né, individual, um problema individual, pode ser um problema relacionado a sexo, sexualidade, cultura, classes sociais, né, idade, que aí você já falou, né, talvez em um determinado momento da vida do ser humano ele tenha alguma perturbação ali com ele mesmo, seja um problema hormonal, não seja, enfim, seja uma transição da vida, onde ele sai da faixa de criança mesmo e vai para a adolescência. E por isso que há essa hipótese de que esses problemas complexos de uma determinada vida, abre aspas, sem muitos problemas, a gente passa por uma transição de vida cheia de problemas, né? E os próprios psiquiatras, eles falam que é um problema multifacetado, né? Por isso que é difícil detectar e saber qual foi a causa, embora muitos casos como esse tenham sim como resultado ou como a origem, vamos dizer assim, um fato, mas muitos dizem que não é apenas um fato, né? Que há uma complexidade, então pode ser um problema do indivíduo, pode ser um problema de pressão social, né? Pode ser um problema onde as transformações sociais que estão acontecendo, de repente o indivíduo ele não possa alcançar essas transformações, né? Exemplo, a gente pode dar como exemplo a pressão social que existe hoje no mercado de trabalho. Então, a exemplo do Brasil, né? Vamos dar um exemplo. Então, o Brasil é um país onde existem muitos trabalhadores e trabalhadoras, as pessoas suam muito para pagar suas contas, seus impostos, há uma pressão social muito grande em relação a status social, a comportamentos, a condutas, né? Isso em relação a crianças, adolescentes, adultos, seja a faixa etária que for, né? E aí é quando a gente concorda com as ciências sociais, né, que vai dizer que realmente é um fato, né? É um fato social que precisa, inclusive, ser discutido. Então, como o professor Edson falou, né? É um tabu, mas não por isso a gente não pode deixar de discutir. Muito pelo contrário, nós precisamos discutir, porque isso está dentro não, isso é a nossa realidade, né? Isso faz parte do nosso contexto diário. Então, quando isso foi discutido, por exemplo, lá no século XIX, pelo sociólogo Emile Durkheim, né, quando ele, inclusive, fez uma obra muito famosa que é o Suicídio, lá ele já discutia no século XIX que aquele era um fato social. O que é isso? Né? Há pressões externas ao indivíduo que influenciam, né, no seu comportamento, né, no seu comportamento social, pessoal, profissional. Há também essa coerção que, se o indivíduo não consegue seguir essas regras, essas normas sociais, ele de fato acha que está falhando. Então o indivíduo acha que falhou, então ele quer, abre aspas, sumir, né, daquela sociedade. E aí isso também complementa um pouco, né, das perguntas
das alunas que fizeram aqui na bancada, né, em relação a isso. Porque quando elas fazem assim, professor, como é que a enfermagem pode ajudar? Né? E aí elas dizem assim, a escuta, porque não é só escutar, tem que ouvir, ou seja, tem que saber ouvir exatamente. Mas muitas vezes a correria do profissional de enfermagem, muitas vezes a demanda que existe ali, né, no ambiente hospitalar, não permite muitas vezes que o enfermeiro tenha como fazer isso. Então, de qualquer forma, isso é o quê? Isso é uma pressão social sobre o profissional. Né? Então, é complexo a gente perceber isso, a gente também discutir isso, mas é dentro dessa complexidade que a gente também consegue, dentro de uma campanha como Setembro Amarelo, tentar conscientizar, tentar levar a informação, que isso aí com certeza é uma forma de ajuda, uma forma de levar as famílias, de levar os profissionais, que o tema ele precisa ser debatido, ele precisa ser conversado com as pessoas, independentemente de classe social, independentemente de faixa etária e assim por diante. A gente tem a maneira de pensar que o suicídio aconteceu de um tempo desse para cá. Mas desde que o mundo é mundo, o suicídio acontece, né? Em Roma, teve assim, tem um caso bem bacana que aconteceu na França, de um livro que era do Jovem Verne, eu não lembro o nome do romance agora, que nesse romance ele falava que ele tinha um caso de amor, e esse caso de amor foi frustrado, ele foi traído, foi trocado por outra pessoa, e ele se matou. E esse livro correu a Europa toda, não só na França, correu na Europa toda, e houve um efeito cascata de várias e várias pessoas se matando na época, né, por causa da leitura desse livro. Esse livro ele foi proibido, foi caçado, tirado, mas ainda existem cópias dele, né, não sei como escaparam, mas foi como se fosse hoje uma ordem de saúde pública que tinha que ter aquele livro, porque a disseminação, o efeito cascata que estava acontecendo era muito grande. Então foi como se esse livro ele tivesse tido um gatilho. Um gatilho. Eu posso trazer bem para a realidade, por exemplo. Um que a gente estava conversando lá na sala, quando uma pessoa famosa, um artista, esses caras que ficam na internet, que não são influência, né? Que eles cometem algum suicídio, ou tentam algum suicídio, e acontece o fato de morrer, os seguidores dele, gente, pode ficar certo, que tentam da mesma forma. Parece que é uma coisa que parece que pega no ar, não é que pega no ar, mas é um efeito cascata que não tem uma explicação científica ainda sobre isso. Por que acontece? Né? É igual você, se eu bocejar aqui falando bocejo, todo mundo boceja, eu acredito que seja desse fato, porque não tem uma explicação. Existe uma explicação agora que o bocejo já foi feito, mas para a leguiça a gente boceja, porque ele boceja. E porque ele tentou suicídio, eu que nem conheço ele, vou tentar. No grupo de escola, por exemplo, na escola mesmo, se tem algum aluno que tenta o suicídio, pode ficar certo, os colegas mais próximos dele vão tentar compreender e vão tentar analisar por que ele fez aquilo, e ele vai tentar se pôr no lugar do outro desse que morreu, que tentou, e vai fazer a mesma coisa. Né? E não é que seja uma coisa que pegue, mas é uma coisa contagiante. Porque se fulaninho está tão bem, aparenta ser tão bem, e fez isso com ele, porque eu não vou fazer assim, se minha vida é assim, nada parece que justamente. Exatamente. As comparações na rede social, você vê muito ilusão, né? Tem até uns aplicativos que mudavam seu post, o cara mais lindo, perfeito, maravilhoso, e o povo vai filmar aquilo, mas quando você olhava no espelho, havia a frustração de que era feio, que não era tão bonito com aquilo. Tanto que vários aplicativos deles foram tirados por sugestão, né, e a pedido da Organização Mundial de Saúde pela questão da saúde mental desses indivíduos. Porque até a questão de procedimento estético também, que muitos influencers faz e os seguidores veem e querem fazer também para ficar parecido, alguma coisa assim, ou até em questão do aplicativo mesmo, que coloca aí, eu gostei, vou colocar mesmo. Aí o que acontece? A frustração. Todo mundo tem frustração, e tem que ter desde que você é pequenininho. De 0 até 7 anos, a mãe e os pais estão muito não, ou quem cria.
Muito não é 10 não para um sim, pouco não, que 10 não. Acho que 100 não para um sim, para que a criança ela seja frustrada, para que ela saiba que a vida não é fácil. Mas o que está acontecendo hoje? Está se trocando não pelo celular, porque ele fica quieto. No meu tempo, era minha mãe puxando, era chinelada para pular, né? Puxava para ali, né? A criança naquele tempo era essa. Mas hoje não, hoje a mãe pega todo mundo, fica quieto, pelo amor de Jesus Cristo, não me faz passar vergonha. Aquela criança nunca passa uma frustração. E a frustração é um sentimento de construção, né, do seu caráter, da sua personalidade, né, que você sabe que não vai ter. E o que acontece? Quando essa criança passa da adolescência e vira um adulto, no primeiro não que ele recebe quando adulto, né, que a gente diz adulto depois dos 25, 21 adultos já no mercado de trabalho, ele não suporta e morre. Né? Ele não morre não, ele não suporta e tenta o suicídio e morre. Joana, você que trabalha tanto tempo, né, com a saúde mental e agora está cursando o curso de enfermagem, como você vê a valorização da enfermagem na saúde mental? Eu vejo que, como falou anteriormente, a enfermagem ela tem um acolhimento muito grande. Há pessoas que chegam lá na saúde mental, né, procurando atendimento psiquiátrico, e daí quando chegam lá, as primeiras pessoas que atendem esse público é a enfermagem. Então, o acolhimento já começa daí. E desde a parte da triagem, né, como se fala, vai fazer a triagem com aquelas pessoas, até quando necessário medicação. Às vezes, quando vamos fazer a medicação do paciente, que começamos a conversar, muitas das vezes o diálogo com o paciente, ele vai surtir mais efeito do que a própria medicação. Porque muitas das vezes o paciente está precisando só de uma conversa, um acolhimento, entendeu? E muitas vezes no meio social que ele vive não tem isso. Exato. Aí tem só complementar uma coisinha, que é o que acontece muito. O paciente, quando ele vai com intoxicação sexual, com veneno, do que a medicação, na emergência psiquiátrica, no caso, a gente não atende, né? Mas a gente sabe como atender essa pessoa. Então, você tem que ir para a emergência para fazer uma lavagem, tal, explica. Sei lá, na emergência fizer ótimo, se nós estamos de carro, fizer ótimo, mas geralmente a gente manda para um serviço especializado. A gente manda para um hospital de referência, né? E quando chega lá, os próprios profissionais, chegou uma abacaxi aí. Aí a pessoa lá está no sofrimento, passando mal, enjoado, né? Chega aquela coisa cheio de culpa, além do que ele tomava veneno, às vezes até o próprio arrependimento, não devia tudo que passou aí, tudo que passou. E muitas vezes o paciente, quando ele chega, dentro desse hospital geral, vamos dizer assim, desse hospital geral, ele já chega arrependido do que fez. Porque ele repensou, ele viu que fez besteira, né? Aí chega mais um abacaxi. Quer dizer, aquela pessoa que era para ter sido acolhida com uma afetividade, com amor, vamos dizer assim, com amor, é tratado como um objeto. E isso é muito pesado. Isso não é só a enfermagem. São estigmas. Ou seja, é o mimimi, frescura. Porque assim, a gente acha que nunca pode acontecer com a gente, pode acontecer com qualquer um. Você pode surtar qualquer pessoa, pode surtar. Qualquer pessoa pode ter depressão. E nesse processo depressivo, um sofrimento muito forte faz com que você perca a estribeira, que vá além da loucura e tente tirar a própria vida. Isso acontece com frequência, né? Eu não quero dizer assim, é o médico, é o enfermeiro, é a equipe de uma forma geral. O que é que falta nas políticas públicas? Treinamento desse pessoal. Porque só lembra do suicídio no Setembro Amarelo. Né? Aí desse Setembro Amarelo tem que passou, então deixa o primeiro e outro, acabou, não vai ter mais nada. Né? Mas o suicídio continua, as taxas de morte continuam, né? E a gente amigos também. Outro, dentro das políticas públicas de saúde, na questão da saúde mental, ela é muito pequena. Dá um dado aqui bem, que eu vi até no artigo. A cada 16 pessoas que tentam o suicídio, 2 ou 3 procuram um serviço especializado. Então, dentro dessas 2, a cada 16, né, que procuram um serviço, 16, 2 ou 3 procuram. Aí, desses 2 ou 3,
ele não consegue se expressar de forma adequada nesse serviço. Então ele é transferido para outro setor. Então, a cada 16, 1 ou 06 ou 05, ele consegue ser atendido num serviço especializado. Então, o que é que falta? Capacitação dos profissionais, maior quantidade de serviços. Por exemplo, eu vou falar aqui da nossa região, Campina Grande. Campina Grande é um município que tem a rede mais completa, uma das mais completas do país, aqui em Campina Grande, por proporção, por tamanho, pela quantidade de serviços, e é muito pequeno a quantidade de serviços que a gente tem para a quantidade de demanda que se tem hoje. Vou dar duas realidades. A Organização Mundial de Saúde, ela falou, antes da pandemia, que o século XXI seria o século da depressão. E ele estimava que tem um caso de 7%, onde novos casos de depressão, de suicídio e de coisa. Mas só que eles não contaram com a pandemia. E isso aumentou para 17%. É muita coisa, minha gente. Para você botar 8 bilhões de pessoas no mundo, 17% é gente demais. E a gente não temos políticas públicas de saúde no Brasil e no mundo voltados para esse combate, para esse enfrentamento da depressão, que dizer assim, que pode levar ao suicídio, mas a gente fala do suicídio que pode levar ao suicídio, e a gente não tem ainda. Por mais que aqui no Brasil, por mais que diga, temos CAPs, então agora vamos botar na atenção básica para dar suporte, vamos criar as policlínicas para dar suporte, vamos criar isso, ainda é pouco, além dos outros transtornos que tem, porque quando a gente fala nos serviços CAPs, nas UBS, nas policlínicas, ele não vai só atender pessoas com transtorno decorrente do suicídio, que está em sofrimento, ele vai atender a tudo, todas as patologias, todos os CIDs, de sofrimento mental. Não gosto nem de transtorno mental, gosto de falar de sofrimento mental entre todos eles, então é muito pequeno ainda. Então, quando a gente vai no serviço, no CAPS, ele é sobrecarregado, ele é lotado até o pescoço. Isso que você diz, só isso quando a gente dados também do Setembro Amarelo da campanha diz que do site, apenas 38 países do mundo eles aderem à campanha. Então, quer dizer, há uma falta de preocupação, de empatia, pela causa, exatamente, pela causa, pelo esse fenômeno social que acontece. E imagina, apenas 38 países, e você acaba de dizer uma palavra-chave pelo menos no Brasil, que são as políticas públicas. Então, para que haja políticas públicas eficazes, o Estado, ele precisa realmente, como você disse, capacitar esses profissionais, trazer a causa para uma forma mais ampla, no que diz respeito de mais, vamos dizer assim, mais clínicas, mais espaços para isso e pesquisas sobre o caso, porque quando se faz pesquisas sobre isso, eu estou falando aí questão do Estado, para detectar as localidades, faixa etária, enfim, fazer todo um detalhamento sobre isso, fica mais, não é mais fácil, fica mais direcionado, construir políticas públicas em relação a isso, e não tratar como uma causa geral. Não, isso acontece, vamos fazer uma campanha, tem um caso para tratar e pronto, está resolvido. Não, os números eles são alarmantes, Então, se os números eles mostram, que o fenômeno ele está avassalador, vamos dizer assim, porque 38 pessoas por dia que cometem o fato, isso não pode ser um problema apenas do indivíduo. Ela já falou como uma socióloga. Isso não é apenas um problema do indivíduo, é um problema social. E o Estado, através de políticas públicas, pode e deve tentar amenizar essa situação, ou seja, enfrentar essa situação. Esses mesmos dados, eles também nos mostram lá no site que lá na Europa, por exemplo, diminuiu a questão do suicídio. E onde foi que aumentou nos últimos anos? Nas Américas. Brasil, por exemplo, nas Américas. Então, por que
isso está acontecendo? Isso é um problema de políticas públicas, isso é um problema de saúde. Então, cabe ao Estado tentar, sim, verificar por que isso está acontecendo e amenizar essa situação. Né? Por quê? Porque isso está acontecendo todos os dias. Né? É um dado que aumenta todo ano, ele está aumentando esse percentual de suicídio no Brasil. Em vez de estar diminuindo, mesmo com essas poucas políticas que a gente tem, que não dá vencimento, né, só vem crescendo. Você concorda plenamente que eu vejo isso de você que é uma coisa. Isso. E aí também, a própria campanha, né, nos mostra que a gente precisa perceber o comportamento daqueles que estão próximos, né? E aí mostra a questão da importância da família também, né? De perceber em relação a seus entes, né? Seus familiares ali, se eles estão em processo de isolamento, né? Como é que eles estão se comportando, se houve uma diferença assim, gritante nos últimos dias, como essa pessoa está se vestindo, como está se alimentando, né? Então, como identificar esses sinais de alerta também é importante, né? Mas também é importante o Estado também fazer a sua parte, né? Porque aí surge também um fator interessante, que é a desesperança, né? Ou seja, a família ali muitas vezes perde a esperança quando já detectou o caso. Né? O tabu às vezes impede que a pessoa vá procurar. Eu já conheço o caso em relação a isso. Então a pessoa quis ir para o psiquiatra e o esposo não permitia, né? E aí os filhos não. Você vai, e a pessoa até que foi, né? Então quebrou um tabu ali dentro da família, não, porque psiquiatra é coisas de gente que não tem juízo, vamos dizer assim. Não, e a pessoa foi, né? E graças a Deus deu tudo certo, não precisou de medicamento, né? Fez terapia e graças a Deus deu tudo certo. Então, a própria pessoa estava percebendo seus sinais e as pessoas dentro de casa também, mas não queria procurar ajuda, né? Então, devemos sim ajudar. As pessoas precisam sim buscar ajuda. Né? De que forma? As formas possíveis. Né? Tanto em relação à conversa, como em relação a levar para um profissional para ajudar nesse processo. E a pessoa sair desse estágio, vamos dizer assim, de sofrimento interno, enfim, de um sofrimento psicológico e assim por diante. Você fala bem na questão da família. A família é a que vê os primeiros sinais, né? Aí você, quanto profissional de saúde, quanto enfermeiro, você dá todas as prerrogativas preventivas. Aí vai fazer tratamento, passa pelo psicólogo, se precisar de internado, fica internado, passa um tempo lá, né? Tem aquele atendimento mais intensivo. E a gente esquece muito do pós-preventivo. Porque às vezes o paciente está lá, faz o tratamento no CAPS, na emergência, numa clínica particular, com psicólogo, aí, não, ele está bem. Mas a gente tem que ter uma coisa bem ciente, a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. Porque ele pode estar dizendo assim, não, eu vou dizer que estou bem, para parar esse enchimento de saco, me deixar mais livre, eu tentar resolver esse problema, eu ficar na minha, dou um tempo ali, ó, conduta. Então, não é só o preventivo, é o pós-preventivo, que a gente tem que ter uma prática educativa bem forte, com a família como responsável, né? E até o treinamento para os profissionais, que muitos profissionais não acreditam, não é que não acreditam, não adotam esse nível do pós-preventivo. Então, olha, você faz assim, vai com cuidado, ver a medicação dele assim, não deixa de tomar medicação, e tarará. Mas quando a família percebe que ele está bem, não, deixa de tomar, já está bem, foi só uma crise, passou. Mas, eu vou dizer assim, minha gente, não é preconceito, mas prevenção. Depois que você tenta, uma pessoa tenta o suicídio, quase chega lá, ele vai tentar novamente. Até conseguir. Possa ser, né? Que Deus ilumine a cabeça dele lá, né? Que aconteceu alguma coisa que ele não teve mais, que viu que foi uma besteira, que realmente ele superou aquele problema. Mas em 90% dos casos, eles tentam de novo, tem as recíprocas. Professor, o que seriam esses pró-preventivos? Por exemplo, é você fazer um trabalho com os familiares. Dizer assim, ó, a respeito da medicação, olha, como ele tentou tomar toda a medicação de uma vez, né, sobre o processo da intoxicação exógena, né, você vai ter que ter muito cuidado para não tomar essa medicação mais.
Mas por quê? Ele não bota, nunca mais deve ser dada essa medicação sem uma supervisão. Não deixar a medicação fácil, não deixar, por exemplo, você tentou com arma branca, não deixar fácil as coisas, porque você não sabe o que pode estar passando num momento emocional que ele tiver lá. Um sofrimento que ele tiver, ele pode botar tudo assim, ó, um em cima do outro, e ele pode voltar a ter essa tentativa com um escapatório da questão do pós-preventivo. Isso é só uma das, mas são várias. Né? E ele continuar fazendo o tratamento dele, normal, ele estando em casa, continuar fazendo o tratamento. Bom, minha gente, como a gente está finalizando já o nosso podcast, eu agradeço aqui a presença de todos, né, que participaram da plateia ali que está cheia, casa cheia aqui, né, os professora Cosma, Edna, Joaninha, né, e Larissa. Mas também a gente tem que passar uma mensagem para esse povo, né? Se por acaso você tem um coleguinha, tem alguém na família, né, um coleguinha, pessoa de escolinha, né? Mas se você tem um amigo, se você tem um familiar, uma pessoa próxima que você percebe que ele não está bem, chega perto. Pergunta se ele quer conversar sobre isso. Se ele não quer conversar com isso, ele não está sozinho, ficar os sinais de alerta. Tentar conversar com ele. Se ele não quiser conversar, só o fato de segurar a mão dele, Dá um abraço. dá uma ajuda, vamos sair, vamos fazer alguma coisa. Exato. Aí com o tempo você vai ganhando a empatia dele, a simpatia dele também, né? E ele vai, olha, eu estou passando por isso, assim, assim. E dos muitos casos, e dos muitos, né? Porque ele falaram sobre o luto, a perda. Né? E nessa fase da perda é que você tem que estar bem próximo. Ah, fulano perdeu o pai, fulano perdeu a mãe, era tão próximo dele, e você vê que a pessoa não está tendo melhora. Às vezes foi um fim de relacionamento, chega perto também. Às vezes a perda do emprego, chega perto também. Idosos cometem suicídio assim. Né? São várias e várias razões. Então, a gente dá para encerrar aqui, porque se a gente for seguir esse podcast, esse assunto são vários e vários temas que podem chegar ao suicídio. Certo? Tem aquela que você tem que sempre colocar na sua cabeça que você não vai estar sozinho. Sim. Né? Se você pedir ajuda ali, não, ele é um ato de coragem, não se faz. E deixar a mensagem também que o diálogo salva vidas, né? Estigma mata em silêncio. Exato. Isso é importante e contribui aí com a última fala do professor Edson. Quero deixar aqui um agradecimento, né, pela escuta dos colegas que estão nos bastidores, né, nossos alunos, professor também do curso de enfermagem. Agradecer ao professor Edson, que está aqui, e às alunas, né, do curso de enfermagem, Larissa, Joana, pela participação, e dizer que é sempre um prazer contribuir com todos vocês. As meninas não me podem fazer isso. Eu agradeço pelo convite, né? Até porque, é essencial que os professores venham falar, mas mais ainda que os alunos eles mostrem o interesse deles sobre o assunto, de chegarem e conversar, entendeu? E eu agradeço pelo convite. Agradeço também, foi muito bom, foi muito bem essa experiência. No começo um pouquinho de vergonha, mas vai dando certo, vai conversando e aí